Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui hoje pelo canal para falar sobre um assunto da economia que está viralizando muito nesse início de semana, que diz respeito ao aumento generalizado nos produtos da cesta básica, né? Ou seja, afeta todos, principalmente os menos favorecidos, né? A gente viu um vídeo aí nas mídias televisivas do nosso presidente, o Lula, falando que vai reunir com atacadistas, com produtores e solicitar a eles que promovam a redução de preços e a contenção na majoração de preços. É um ato valoroso? Sim, por que não, né? Mas a gente sabe, mesmo não sendo a sua população economista, que não cabe ao produtor rural ou ao atacadista controlar esse preço. A gente sabe que nós vivemos no Brasil, que é um país democrático, de sistema econômico capitalista, onde a oferta e a demanda dos bens é que vão ditar a evolução do seu aumento ou de redução de preços. Não é o pobre do cara lá, do produtor rural ou do intermediário aí nos ceasas da vida que vão controlar isso. Não é um pedido do presidente que vai segurar isso. A gente tem uma palavrinha mágica em países capitalistas que chama-se inflação. No Brasil é medido pelo indicador IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Mede a inflação, o aumento de preço. A gente listou alguns principais agregados responsáveis pela inflação no Brasil, e o presidente até citou que os gêneros alimentícios subiram em função do aumento do dólar, do aumento do combustível. A gente sabe que o combustível, ele é derivado do o óleo diesel é derivado do petróleo, que na realidade é uma commodity, né? Ou seja, ela tem preço no mercado internacional, se comercializa isso no mundo inteiro, em todas as bolsas de valores, né? Então não é o Brasil que segura o preço do petróleo, não. A única forma, eu já falei isso por mais de uma vez nos nossos bate-papos, a única forma do governo brasileiro controlar o aumento de diesel e de combustíveis de uma forma geral é ele ser dono exclusivo da Petrobras. Porque a Petrobras, apesar de ser uma empresa pública, ela tem o caráter de economia mista, porque ela tem acionistas lá brasileiros, pessoas físicas, empresas e também pessoas e empresas do mundo inteiro, né? Que compram as suas ações na B3, na Bolsa de Valores. Então, não adianta. Se o preço do óleo, o galão de petróleo no mercado internacional subir, o Brasil tem que aumentar em face dos proprietários acionários da Petrobras exigirem um realinhamento de preço para que eles não percam uma remuneração adequada, né? Então isso é balela. Jogar culpa no petróleo é chover no molhado. Quer resolver isso? Está na mão do governo federal. Compra a Petrobras integral. Ele só vai aumentar quando ele quiser. A gente não sabe, e eles dizem que a Petrobras é autossuficiente de petróleo. Então começa a explorar só o petróleo. Larga essa ferramenta estratégica de ter uma reserva manancial de petróleo para o futuro. A gente sabe que é isso, né? Quando acontecem essas coisas é por isso. Um outro aspecto muito importante é a demanda e a oferta. Quando eu tenho uma demanda muito maior do que o volume do bem ofertado, naturalmente os preços vão crescer, né? Um outro aspecto importante, por isso que eu falo que falta socialização das informações. Existe uma coisa chamada taxa de juros de mercado em países capitalistas. Aqui no Brasil, o Banco Central do Brasil tem uma comissão que é o Copom, Comitê de Política Macroeconômica, que bimestralmente tem reuniões já agendadas por ano inteiro, que vão avaliar o mercado doméstico, que é o Brasil, mais o mercado externo e a sua relação, para saber se pode diminuir ou aumentar a taxa Selic. O que a gente tem visto ultimamente, nos últimos meses, no último ano, por dizer assim, 2024, que a taxa Selic tem subido muito. Quando a Selic sobe, tem dois motivos clássicos: queira o governo querer ou não assumir isso. Mas a taxa Selic sobe por duas grandes causas. A primeira é porque a maioria dos títulos do Tesouro Nacional, ligado ao governo federal, eles são lastreados na Selic. Quando o governo precisa de capital, e é isso mesmo, ele arrecada 40 e gasta 120,
esse baita gap que existe entre o que se tem de receita e o que se tem de gastos é financiado pelo Tesouro Nacional. São títulos do Tesouro. E muitos deles, na sua grande maioria, é lastreado pela Selic, né? Então, quando o governo precisa de mais dinheiro, é a relação oferta e demanda também. Ele tem que aumentar a Selic para poder conseguir dinheiro para suprir as suas necessidades de pagamento. Quem paga com isso? A população, porque o banco não vai emprestar nada abaixo da Selic. Desculpa. Por quê? Porque se ele for comprar um título público abaixo da Selic, não compensa para ele, porque ele tem que pagar para alguém para captar esse dinheiro, né? Então, uma das causas dessa choração que está tendo aí com realidade, a cesta básica está caríssima, principalmente para as pessoas menos abastadas, que não tem como se defender disso, né? Então, uma das causas é a Selic, que está aumentando, primeiro, porque o governo precisa de captar para tampar o seu buraco, que tem lá de receita, e segundo, falta de credibilidade do governo. Quando ele quebra a credibilidade dele, está quebrado, você vê os dados aí de confiabilidade do pessoa física e do empresariado do governo, tá cada dia a confiabilidade está caindo. Então é um outro motivo que leva a queda da confiabilidade, o aumento da Selic. Aumentando a Selic, gente, não se iludam, às vezes a gente não tem ideia disso, mas a população brasileira vive o que a gente chama em economia alavancada. O que é viver alavancado? É viver por empréstimo. Às vezes a gente olha para o nosso ninho, né, para o nosso meio, não, isso não existe. Vou dar um exemplo para você. Eu tive esses dias para trás no interior, acho que até comentei isso no outro vídeo aí. Eu estava na fila do supermercado de uma cidade de 40 mil habitantes no interior de Minas, é uma região turística, e tinha uma pessoa da cidade na minha frente comprando. A pessoa comprou, o caixa emitiu uma nota fiscal de alimento, desculpa, o cupom fiscal, e a pessoa assinou, e a pessoa foi embora, ele levou os bens. Aí o próximo era eu perguntei pro caixa, por que ele assinou? Isso aqui ele compra com 30 dias. Então olha para você ver que a ideia de alavancagem, de empréstimo, é verdadeira. A classe menos abastada precisa de empréstimo, de linha de crédito para subsistência, alimentação. Parece mentira, mas é uma pura verdade. Então, quando a Selic aumenta, os juros que o supermercadista põe lá para vender com 30 ou 40 dias, o que for, aumenta. Aí a comida fica o quê? Mais cara. Então, tem que largar essa balela de falar que a economia brasileira está prejudicada porque o dólar está aumentando muito, porque o diesel está caro, e o diesel está caro mesmo. O nosso modal hoje, ou seja, o nosso sistema de transporte interno, é todo sustentado no rodoviário, que tem como combustível o diesel, que vem de quê? Do petróleo. Então isso é culpa não só desse governo, de todos que já passaram. Eu não estou culpabilizando só quem está lá hoje na cadeirinha, não. Quem estava lá atrás também é extremamente culpado por isso. Já deveriam ter desenvolvido uma metodologia, um programa, um plano com uma massa de trabalhadores efetivos do governo federal para mudar o modal. A gente escuta toda hora em campanhas eleitorais, não, nós vamos fazer a norte-sul, a leste-oeste de ferrovia. Cadê isso? Não existe. Será que é tão difícil de fazer isso? Então, assim, só para terminar, o governo tem que parar com essa balela de dar culpa a quem não é culpado pelo alto custo da cesta básica. Valeu, amigos, um abraço.